que o recomeçar é algo que é necessário. Além de ser necessário, o recomeçar ele se fez presente na sua vida por vários momentos. Vários momentos você sempre recomeçou, sabe? Nós nunca paramos para reparar isso. Hoje eu vou contar para vocês algo que me motivou sempre, né? Uma das coisas, né, que eu sempre fui recomeçando. A minha vida sempre foi um recomeçar. Recomeçar, recomeçar, recomeçar. E acredito que até hoje, até na minha missa de sétimo dia, vai ser um recomeçar. Porque, na verdade, você não para. O recomeçar, ele diz também, remete a algo incrível, ao seguinte, que você precisa se transformar, que você tem que estar sempre se reinventando, não é verdade? Sair desse processo estático e se reinventar. Isso é muito importante para você. Então não importe aonde você esteja, a que ponto você, sabe, parou, o que você fez, o importante é recomeçar. Recomeçar aonde você está. Isso é que importa. Olha que bacana, não é verdade? Portanto, eu me lembro que o recomeçar é complicado, e principalmente nessa historinha que eu vou contar para vocês, porque o recomeçar me dava medo. Não sei se para vocês também o recomeçar é difícil. Se o recomeçar também é algo que deixa vocês com um certo frio na barriga, ou o início do ano. Eu conheço pessoas que elas, com o início do ano, elas se sentem travadas, elas sentem medo. Olha que interessante isso, porque medo de saber, né, do que possa vir a acontecer. E esse medo trava. Me lembra um medo de criança, da infância. Eu lembro que eu estudava no colégio católico, e era um colégio até caro, né, para os padrões na época que meus pais, né, estavam ali batalhando para construir uma casa e cheio de sonhos, né, aos 30 anos. Então eu tinha meu irmão e nós estudávamos no mesmo colégio. Só que eu tinha algo assim dentro de mim que eu me sentia diferente. Eu me sentia menosprezado. Eu me sentia diferente pela minha aparência física, por ser muito magro, né? E eu lembro que isso me deixava, de certa forma, com medo de ir ao colégio. Quem nunca teve medo de ir à escola no primeiro dia? Não é verdade? Quem já teve esse medo? Então eu tinha esse medo de ir ao colégio. E eu lembro que nesse primeiro dia de aula eu fui, minha mãe me comprou uma bermuda e eu era muito magro e eu dizia para ela o seguinte, que eu não gostava de usar a tal da bermuda. Mas ela falava, vai com a bermuda, e me colocou ainda um quichute, eu não sei se vocês lembram desse quichute. E eu fui com raio do quichute amarrado ali isso nos anos 80, e eu tava lá com aquela bermudinha, aquele quichutezinho e aquela mochilazinha azul que eu não esqueço, horrível. Horrorosa, horrorosa. Cheguei nesse primeiro dia de aula e aí comecei a observar os meus amigos. Quer você observar, eu comecei a prestar atenção. E eu vi que eu era feio, magro, desengonçado e pobre. E aquilo me deixou, de certa forma, com medo. O que aconteceu? Como que eu comecei a perceber tudo isso? Eu olhava, a referência de beleza para mim era aquela coisa assim, de ser aquele padrãozinho daqueles menininhos loiro do olho verde, né? E proporcional, né? Porque eu era totalmente desproporcional. Os braços eram maiores, as pernas eram incrivelmente maiores, né? E aquilo me bloqueava. E olha só. Então, o que aconteceu? Eu lá sentado, né, com aquela bermuda, doido para aquela bermuda virar uma calça para tampar, não é? E ela não tampava. E eu comecei a olhar. Quando eu olho para a carteira do lado, vejo um amiguinho, né, da sala,
Aí ele tem uma mochila, na época, não sei se vocês conhecem, se era acho que muitos aqui vão lembrar, é a tal da Company. E a minha mochila, ela era não sei o que dos cocos. Ela tinha só, lembro que ela tinha um coqueiro desenhado nela, ia ser assim, Coco Brave. Era um negócio, eu nunca entendi essa marca. E aí eu olhei, a mochila do rapaz era Company, toda emborrachada, era o meu sonho. Aí eu olhei pra mim e falei, eu sou pobre. E aquilo ali ficou. Então eu comecei a observar. Na hora do lanche, eu peguei e fui ver o seguinte, o que que os meus amiguinhos estavam comendo. Ou eu, né? Na hora que eu abri a minha lancheirinha, né? A Bianca tá falando Company, isso mesmo. E quando eu abri a minha lancheirinha, eu fui ver, minha mãe tinha colocado um lanche para mim, um pão, né? E nesse pão ela tinha colocado também do lado um mamão cortado, porque eu gostava de comer mamão em casa. Mas na hora que eu vou abrir, aí um moleque do lado me vira e fala o seguinte: ele tá comendo abóbora. Ai, meu Deus, pra que foi aquilo? Eu perdi a fome na hora. O lanche, escondi ele ali. E ali mesmo eu fiquei travado. E o que aconteceu comigo? Quando naquela coisa, eu me tremendo de nervoso e aquela coisa toda, o povo rindo da minha cara, a única coisa que eu consegui fazer foi me borrar nas calças. Literalmente. Eu me borrei. E aquilo foi tão constrangedor. Eu comecei a ficar desesperado. E eu lembro que a minha mãe, né, foi falar na escola e tudo. E ela foi lá me buscar e a professora, Rodrigo, que cheiro é esse? Pior, ela devia ter falado que era eu, né? Mas eu não tinha, me deu sabe, um negócio que foi e eu não consegui. E aquilo pelo medo, né? E aquilo me aconteceu. Meus amigos, eu fiquei desesperado, fui embora para casa. Cheguei em casa, parece que eu abri assim a porta do paraíso. Eu, tô a salvo. E fiquei feliz da vida, porque eu estava em casa. Mas no outro dia eu tinha aula e tive que voltar. E minha mãe não aceitava que eu faltasse. Então, o menino não falava, eu tinha vergonha de dizer para ela que eu estava sendo, que tinha bullying, que as pessoas riam de mim e que era aquilo. Eu não podia falar. Então, eu fui no outro dia, não é? A Luciana, constrangedor demais. E fui. Cheguei no outro dia de aula e percebi que eu precisava, né, tomar ali uma atitude. Chego lá, eu sento, só que desse dia eu fui de calça, né? E aquela coisa, tô lá sentado, né? Começaram a rir novamente, porque aí estavam falando, na hora que eu passava, o pessoal fazia assim, isso na primeira série. E aí aquilo me bloqueou de tal forma que aí eu comecei a passar muito mal. E fui pro banheiro. Dessa vez deu tempo. E aí eu peguei e falei com a professora que eu tinha que ir embora. Ótimo. Aí a professora foi e me mandou. Eu já estava já com a minha mochila pronta, não tinha nem aberto. E assim eu fui. E cheguei em casa feliz da vida. Passou. No outro dia, eu falei o seguinte: se qualquer coisa, eu vou passar mal. E aí, tô lá. Cheguei, aí aquela coisa de novo, e o pessoal já, os coleguinhas, alguns falavam, outros não. E aí a professora Jailma, não esqueço dela. E aí a professora Jailma pegou e virou e falou assim pra mim: Rodrigo, você está melhor? Quando ela falou aquele negócio de eu estar melhor, a barriga, a tremedeira e suando frio, já começou aquele negócio. E eu fui e falei assim, não consigo. E aí, me tremendo, aí ela falou assim, tadinho do meu filho, vem aqui, me deu um abraço. Aí eu fui e falei, mas eu tenho que ir embora. Ela, não. Sua mãe disse que se acontecer alguma coisa com você, tem uma outra bermuda dentro da sua mochila. Pra que aquilo lá foi falar? Aquilo me acabou. Porque para mim, e você vai perceber que para nós, o fugir é muito mais fácil.
Nós sempre fugimos de tudo, não é verdade? O fugir é muito melhor do que você encarar, não é? E aquilo aconteceu. Aquilo ali me acabou. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Minha mãe, como é que ela faz um negócio desse? Mãe, por que que você fez isso? E assim, meus amigos, eu encarei. E encarei muita coisa na minha vida dessa forma. Eu sempre fugia dos problemas. E isso levei por muito tempo, sabe? Fugindo, sabe? E aquilo ali me gerou certo bloqueio. Porque para recomeçar, eu não recomeçava, eu fugia. A fuga era importante. A fuga era a forma que eu tinha de resolver os problemas. Porque quando você foge, você não encara aquela pessoa. Quando você foge, você não liga para aquela pessoa que está te oportunando, né, falando o seguinte, eu preciso de que você me pague, eu estou ali precisando, ou então aquela cobrança de uma prestação atrasada, ou alguma coisa, você foge, você não atender o telefone para você resolver. Você não foge, você não recomeça. Você nunca vai recomeçar porque você está fugindo. Você não tem coragem de dar um não, um tchau para aquela pessoa que está te atrapalhando a sua vida, entendeu? Que diz que... me lembra muito uma pessoa que me procurou e ela falou o seguinte para mim, Rodrigo, eu vivo triste, né? A minha vida é totalmente triste porque eu não consigo dizer não para esse meu relacionamento que eu estou namorando há 22 anos. Eu falei assim, aí começou a chorar no telefone, né? O que que eu faço? Eu falei assim, você acha que ele ainda me quer, que ainda vai casar comigo? Ele vai casar. Ele está te conhecendo, na verdade, né? Para depois ele dizer que não quer mais. Então, pessoal, entenda que isso você precisa de recomeçar, tá? É muito importante esse recomeçar na sua vida, não importa onde você parou. Se for realmente para que você dê um fim a um relacionamento, se for para que você realmente encare a certos problemas, o recomeçar é essencial. Não fuja, não fuja, não fuja, sabe? O grande problema de nós é confundirmos solução com fuga. A fuga é a solução para os problemas. Eu não quero estudar determinada matéria e tal, porque eu tenho medo. Lembra do meu medo no passado? Que coisa! E escola é um lugar em que você tem ali, você enfrenta, porque você, né, tem a questão da diferença. Você encara as pessoas, você percebe que você é diferente, que determinada situação na sua vida que você vive não é aquele mundo. Você está entendendo o que eu estou te falando? Às vezes nós colocamos um mundo todo, criamos um mundo para nós e esse mundo de tão perfeito não nos permite recomeçar, nos permite fugir, não encarar certas situações. Tem pessoas que vivem um luto eterno. Eu percebo certas pessoas que até mesmo uma foto no perfil do Facebook tá lá, luto. E a pessoa, ela perdeu um ente, né, um parente, e nesse caso específico dessa pessoa, que eu até conversei com ela depois, ela estava com essa foto no perfil dela desde 2010. Nós estávamos em 2016, no ano passado, 6 anos, não é? E olha só, que luto é esse? Que luto eterno é esse que você não permite nem se desapegar, né, dessa questão? Você acha que você está desonrando, mas não é isso. Você tem medo de encarar, medo de sair. Muitos usam essa questão, esse luto, muitos
usam determinadas situações porque, na verdade, tem medo, medo do desconhecido, medo de recomeçar. Às vezes, é necessário nós colocarmos um ponto final. Imagina, você lê um texto e esse texto não ter ponto, não ter vírgula, você não entende nada, não é verdade? Fica tudo confuso. E às vezes na nossa vida nós precisamos colocar algumas vírgulas. Espera aí. E você começa, eu não vou fazer isso, porque aí já começa a explicar. E não emendar tudo. E ou às vezes você coloca um ponto final na tua felicidade, a partir do momento em que você diz o seguinte: eu nunca mais serei feliz porque eu não tenho a pessoa ao meu lado, ponto. Né? Olha que coisa. Então isso, só um minutinho pessoal, desculpa. Então isso é muito importante, que você saiba, vamos dizer assim, fazer a pontuação adequada na tua vida. A exclamação, ela remete o quê? Ela remete à alegria, não é? Ela nos diz que aquela situação ela é importante para nós. E quantas vezes nós tiramos a exclamação para colocar a interrogação, não é? Você é cheio de dúvidas. Você não é confiante, você está conversando e ela está assim. Já percebeu isso? É muito importante que você enfrente. Eu lembro que a matemática era algo que eu temia. Eu acho que eu tinha nascido com medo da matemática. Só pode um negócio desse. Era um trauma terrível. Era terrível, terrível, terrível para mim. E essa mesma professora, a Jailma, não é? Eu lembro que numa aula, uma determinada prova, quer dizer, ela falou assim para mim: Rodrigo, você sabe o que é divisão, não sabe? Eu, com medo de falar que não sabia, mas eu falei que sabia, né? Só parecia aquela vaquinha assim, né? Sabe aqueles cachorrinhos de carro que você coloca assim, tá andando com o carro e ele tá assim com a cabeça? Era eu. Seu Rodrigo, você entende a matemática? Eu... Entendo, né? Porque eu tinha medo de dizer que não tô entendendo, mesmo na hora da prova. Não entendo, quero que você me ajude. Com medo de dizer. E ela falou, olha, divisão é metade, pega a laranja e parta. E eu falei assim, só sou pra jogar na sua cara. Pensei comigo, mas nem isso eu tinha coragem de falar. Olha só. Naquela época também eu falasse isso, né? Era um absurdo, né? Mas eu tinha pavor da matemática. E no meu emprego, né, todos os empregos que eu fui né, e trabalhando, aquela coisa, sempre lidei com os números. Olha que coisa. Então acabou que eu tinha que realmente parar com aquele medo, não é, da matemática e encarar. Porque quando você aceita, e eu sabia que eu tinha medo, quando eu passei a aceitar, a encarar que eu não entendia a matemática, e falando assim, eu aceito, eu sei que eu não entendo, então agora eu vou o quê? Me capacitar. Então aí as coisas começaram a mudar. Mas o nosso erro é que nós também não aceitamos que estamos errados. Nós não aceitamos que de fato precisamos resolver. Nós simplesmente empurramos. Porque aquilo lá você já condicionou a uma mensagem que nada dá certo. Então, para que recomeçar? Se eu sei que vai dar errado. A partir do momento que você fala o seguinte, eu perdi a minha situação financeira, eu não tenho nada. Você acha que você não tem nada. E diz assim, agora eu preciso de ir avante. Preciso liquidar, né? Preciso pagar, honrar os meus credores. Aí quando você começa a dizer assim que você tem que fazer algo por você, as coisas começam a fluir. Aí você não tem medo, você encara e recomeça onde você parou. Nunca deixe
Quando você diz e enfrenta o seu medo, você enfrenta aquilo que está te bloqueando, você está dizendo o seguinte, que aquele medo não é maior que você. Que aquele medo não é maior que a vontade que você tem de superar aquilo. Quando você aceita que você não entende, que você não é capaz, que naquele momento que você não está conseguindo, você já mandou uma mensagem para você o seguinte, que você está enfrentando. Olha que coisa. A partir do momento que você fala isso, olha, eu aceito que eu não estou conseguindo isso, mas eu vou atrás, porque eu vou conseguir. Isso não vai me dominar. E aí você começa sabe, a tirar uma força de dentro de você e você vai em busca do quê? Do conhecimento, do autoconhecimento. Olha que bacana. E ao ter o autoconhecimento, a estudar, a se capacitar, até mesmo a tomar coragem, a procurar a ajuda de um profissional, você começa, sabe, a sentir leve. Aquela carga não faz mais parte de você. Você está deixando aquilo, você está reconhecendo que você precisa. Não é você falar o seguinte, empurrar e deixar que o medo ou que determinada situação seja maior que você. Olha que coisa. Isso é muito também na vida. Nós sempre fomos embalados, né? Embalados, que eu digo assim, para dormir, né? No embalo de certas canções que na verdade era um certo terrorismo, não é? Que você escutando ali, que você, né, tem uma que era o boi da cara preta, ou então não sei, aquele negócio do vovô, serra, não sei o que, o papo do vovô, umas coisas assim sem sentido, e aquilo sempre ali te colocando ali um certo medo, mas você tinha que dormir, não é verdade? Olha que engraçado isso. E você aceitava. Será que você está deixando que o medo, que a angústia seja maior, seja esta música, que para você de música não tem nada, né? Na verdade é um canto ao terrorismo, vamos pensar assim, e você está aí aceitando isso na tua vida. Se acostumou, não é? Até hoje eu ainda pego alguma babá aqui embaixo, ainda com menininha assim, né? Cantando essas musiquinhas, Nana Neném. É muito importante que você perceba isso. Enfrente, não deixe que seu medo, não deixe que aquela sua dor, entendeu? Ela seja maior que a sua vontade de superar e de recomeçar. Não importa onde você parou, recomeçar é preciso, é necessário. Você tem que encarar. Encare. Encara seu medo que você tem, se é da matemática que você tem medo. Cara, paga um professor, né? E procura e começa a estudar. Se é o medo que você tem de se relacionar com as pessoas, procure conversar mais. Entre aqui no grupo, comece a falar, a escrever, a fazer postagens. Entendeu? Comece a interagir com as pessoas para tirar esse seu medo. Se você não tem, sabe? Se você tem um medo de se relacionar porque você disse o seguinte, relacionamento amoroso, se você diz que você nunca mais vai amar alguém, permita-se dizer o seguinte, que você está aberto a receber pessoas incríveis na sua vida. A Maria de Oliveira está falando o seguinte, aonde há uma vontade, há um caminho. É verdade, meus queridos. Aonde há uma vontade, há um caminho. Se você tem, a Claudine está falando assim, tem um medo de dirigir, por quê? Procure descobrir o que te levou a ter medo de dirigir. Foi alguma situação que você passou? O que ocorreu? É muito importante você identificar, enfrentar e dizer o seguinte, isto não é verdade, isto é mentira. Encare as pessoas que estão lhe cobrando dívidas e diga o seguinte, que você vai negociar sim, que você está prestes a receber algo. Tem pessoas que falam, eu tenho medo de sair de casa. O Daniel Gaspar está perguntando, as afirmações positivas resolvem? Resolve. Porque as afirmações positivas elas vão quebrar crenças limitantes que se transformaram em medo. De tanto você dar ouvido a determinadas crenças.
de tanto você deixar de acreditar em você e acreditar em Deus. Às vezes você diz tanto que acredita em Deus, que gosta dos versículos bíblicos, posta mensagens o tempo todo no Facebook, né? Peça e será atendido, e aí as pessoas curtem. Mas será que você realmente está pedindo mesmo? Será que você tem essa coragem de pedir a Deus? Será que você está pedindo mesmo, ou você está só contando a Deus que a sua vida é uma droga, que você está endividado, que você está cheio de problema? Será que é só isso que você fica falando? Será que você, na sua prece, na sua oração, na sua reza, você está dizendo o seguinte, que eu sei, eu preciso de forças para a minha caminhada, eu acredito que eu vou conseguir, eu acredito nesse poder de renovação, divino? Será que você também está confiando nisso, ou você não está confiando nem nisso? Você está confiando em nada, você está achando que você não vai conseguir resolver nada. Então você não vai recomeçar nunca. Mas é muito importante que você observe a necessidade do recomeçar. Não importe aonde você esteja, em que situação e o quão difícil essa situação na sua vida está sendo agora. Mas você diga o seguinte, eu hoje decido recomeçar aonde eu estou. E eu sei que eu vou fazer o melhor. Eu vou enfrentar o meu medo. Eu vou enfrentar tudo aquilo que não está me deixando, sabe, em paz. Porque eu vou enfrentar e vou dizer o seguinte, vocês, o meu medo, minha angústia, não é maior que a minha vontade de vencer. Repita, meu medo, minha angústia, não é maior que a minha vontade de vencer. Fale isso todos os dias para você. Corte isso. Enfrente. Enfrente. Você acaba com uma crença. Você acaba com um medo quando você enfrenta. Eu não quero, eu estou há 30 anos com uma pessoa que ela não me ama, nós não conversamos mais, não há diálogo. Entendeu? Não há diálogo para mim, nem para ele, nós não conversamos mais. Em frente, diga o seguinte, enquanto você me tratar como uma empregada, como uma escrava, como uma doméstica, não sei nem o que você me trata, mas enquanto você continuar me tratando dessa forma, nós não vamos para frente, nós vamos dar um fim agora nisso. A partir do momento que você começar a me observar e a me honrar como uma esposa, como uma pessoa que realmente é amável e que honra você, as coisas vão fluir. Comece isso, sabe? Diga em frente. Você, sua esposa, fala, se você não me ama, se você não quer me apoiar, se você não conversa comigo, se você não me apoia, por favor, saia da minha vida. Dê um ponto final. Utilize o ponto final. Nunca vírgulas. Você está só colocando vírgulas, vírgulas, vírgulas. Recomece. Diga para você hoje o seguinte, eu não vou deixar de amar esta pessoa que faleceu, este meu ente, meu marido, meu filho, minha tia, meu primo, meu irmão. Jamais. Eles ainda vão estar comigo, mas eu preciso recomeçar. Eu preciso dar um fim a esta dor. Eu preciso dizer o seguinte, chega, agora eu tenho que viver. Saia do luto, saia do medo. Não tenha medo, acredite em Deus. Acredite que Ele vai te renovar. Comece a fazer isso. Eu sei que ao final dessa live, muitas coisas vão começar a fazer sentido para vocês. E eu faço votos para que você hoje recomece. Não importa onde você esteja, não importa onde você parou, não importa qual a dificuldade que você está passando, mas você vai enfrentar e vai dizer o seguinte, eu posso, eu vou recomeçar, eu enfrento, dê um fim aos seus vícios que você tem, ao cigarro, à bebida, à droga, a remédios. Corte,
Você sabe que isso é um suicídio. Então, se você diz que ama a vida intensamente, mas continua usando essas drogas sociais, acabe com isso. Pare de querer alimentar aquele que destrói a vida dos outros. Dê um fim, tenha coragem. É doloroso no começo, sim, mas você vai ter o sabor da vitória. Você vai dizer o seguinte: eu me superei, eu consegui, então agora eu consigo tudo. É muito importante que vocês façam isso. Olha, muito importante. Não importa se você está com 30 anos, com 40, 50, 65, 77 anos. O importante é você recomeçar, meu povo. É isso que é importante. Não tenha medo de recomeçar. Recomece, encare, enfrente teus medos. Transforme a sua ameaça em oportunidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Ok? Recomeçar é preciso. Recomeçar é necessário.